Boa tarde, graça e paz. Amém. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus, pode sentar. Aleluia. Mais uma tarde abençoada na presença do Senhor. E a alegria de nós estarmos aqui reunidos, né? Porque é a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. E tem algo que o Senhor ministrou ao meu coração, que eu vim trazer para vocês nesta tarde. Nós vamos falar um pouco sobre você nunca está sozinho. Amém? É uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, porque muitas das vezes precisamos lembrar que o Senhor, Ele está conosco e que nós não estamos sozinhos. Porque eu sei que às vezes, diante das circunstâncias, diante das provações, diante de algumas situações que nós enfrentamos no dia a dia, às vezes nós falamos: Senhor, eu estou tão sozinho, Senhor, eu não sei como fazer, Senhor, está tão difícil para mim. Mas eu quero te deixar bem claro nessa tarde, você ter convicção que você jamais estará sozinho, porque o Senhor é contigo. Aleluia! Vamos ler lá em Salmos capítulo 46. Aleluia! A partir do versículo 1. A gente vai ler do 1 ao 5 e depois o 7, tá certo? Que diz assim: Deus, né, o título, né, na minha Bíblia está escrito que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, aleluia, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. O 7, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Então aqui, Deus, Ele habita nela, Ele está sempre presente. A morada do Altíssimo, o santuário do Altíssimo, somos nós. Então, por que se Ele está conosco, podemos passar por qualquer situação, que por mais que, como foi falado aqui no Salmos 46, mostrando que mesmo que tenha situações que sejam impossíveis, o Senhor, Ele nos mostra que um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E o Senhor se faz morada dentro de nós. Então, se Ele está conosco, não precisamos temer o dia de amanhã. Não precisamos temer aquilo que nós estivermos passando hoje. Então, eu quero que você tenha essa convicção de que, mesmo que você esteja numa situação que você olha e fala: Senhor, não tem solução. Mas para o Senhor há solução. E a solução já habita dentro de você. Aleluia! Deus está em você e você não vai se abalar. Eu sei que às vezes tem situações que podem chegar até nós e no momento você querer se desesperar ou até mesmo falar: meu Deus, que situação difícil. Mas mesmo que essa situação ela possa chegar até você, você jamais continuará nessa situação. Porque você pode se levantar na ousadia do Senhor, sabendo que Ele é com você, sabendo que mesmo que ela se levante, ela não vai permanecer, porque Deus é com você. Ele te dá os recursos necessários, é Ele que te dá a provisão, é Ele que te dá o sustento, é Ele que abre portas, é Ele que é o seu consolo, é Ele que é o refrigério. Então precisamos ter essa convicção dentro de nós, não deixar com que as
circunstâncias falem mais alto na nossa vida. Não deixar que os problemas calem a nossa voz. Porque você tem o Espírito Santo dentro de você, o próprio Deus habitando dentro de você. Então você tem o estoque de soluções dentro de você. Então se você tem ele dentro, então não tem nada que você não possa fazer nele. Porque nele, ele já fez tudo para nós, ele já conquistou tudo. Nós temos livre acesso para falar com o Pai. Então nós temos que ter essa convicção. Se eu sou filho de Deus, se eu sou filha de Deus, então eu não vou temer diante das situações. Mesmo que elas sejam grandes. Mesmo que elas queiram te paralisar. Que você olhe e fala, olha, as portas se fecharam. Eu estou desempregado. E agora, como eu vou sustentar a minha família? Mas ei, a mesma porta que foi fechada, o Senhor é aquele que abre uma porta ainda melhor para você. Ele tem algo melhor para você. Basta você confiar, saber que o Senhor é com você e você não está sozinho na situação. Aí você pode dizer, mas se Deus é comigo, por que Ele deixou eu passar por isso? Você pode estar passando por uma situação, mas eu quero que você entenda, você não está sozinho na situação, porque o Senhor está com você. E Ele, como eu disse, como Ele tem algo melhor para te oferecer, para te dar, então foi necessário que essa porta se feche, para você desfrutar do melhor e para você também desfrutar de quão grande é o seu Pai. Para ver que Ele é um Deus todo-poderoso, que quem faz é Ele, quem abre portas é Ele, quem te sustenta é Ele, não é o seu trabalho, não é a sua força. Aleluia! Então não existe razão para ter medo. Ele está com você, Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. Aleluia! Não existe razão para você ter medo. Porque quando nós estamos sozinhos é uma coisa, mas quando nós temos o Senhor, não precisamos temer a nada. Porque o nosso Deus, Ele é grande. Não existe diagnósticos negativos. Não existe situação, problema que seja maior do que o nosso Deus. Se Ele está com você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não tem nada, amados, que pode nos paralisar, nos parar, a não ser nós mesmos. A não ser que nós não tomamos essa posição de entender de quem nós somos em Deus e quem Ele é em nós. Se nós sabemos que Ele está em nós, nós temos o poder e a autoridade para fazer com que essa situação, você dizer essa situação para ela cessar. Não aceitar a circunstância que você está enfrentando. A palavra de Deus não nos ensina a ficar falando do problema. Ele não nos ensina a ficar dizendo, eu estou passando por isso. Meu Deus, a situação está difícil. Meu Deus, e agora? Eu estou pelejando, eu estou como Deus quer, sabe? Estou na prova, estou na luta. Não foi isso que Deus ensinou na sua palavra. Ele ensinou nós fazermos o quê? Pegar a palavra de Deus e colocar ela em prática. Ele nos ensinou a usar a palavra ao nosso favor, porque se o Senhor, Ele já levou nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos problemas, nossas situações difíceis, tudo Ele cravou ali naquela cruz, então eu preciso entender que eu preciso tomar uma posição como filho de Deus e usar a palavra a meu favor, mesmo que a situação esteja difícil, por mais que você olhe e fala, mas me bate aquele desespero, me bate aquele medo do nada, aquela depressão, aquela angústia. Eu fico pensando, meu Deus, e agora? Eu não vou aguentar. Ei, você aguenta sim, porque o Senhor é com você. Se você se levantar na ousadia do Senhor, repreende esse mal em nome de Jesus. Não aceite. Use a palavra a seu favor. Comece a declarar quem você é em Cristo. Você é abençoado. Você é forte, você é vitorioso, você é precioso, você é amado. Aleluia. Você pode todas as coisas nele, porque Ele te fortalece. Através dele, Ele vai fortalecer você. Ele cuida de você nos pequenos detalhes. Ele te protege, Ele te guarda, Ele te guia. Quantas vezes você olhou e falou, meu Deus, eu não ia conseguir passar por aquela situação. E está você aqui de pé. Está você aqui adorando e louvando ao Senhor. Porque você sabe que se Deus foi ontem, nosso Deus vai ser hoje na sua vida e vai ser amanhã. Você venceu ontem, vence hoje, vai vencer amanhã, porque Ele é com você.
Glória a Deus, aleluia. Vamos ler lá em Hebreus 13:5. Aleluia. Eu quero que você saia daqui com essa convicção. Não tenha medo de colocar o diabo no lugar dele, que é debaixo dos seus pés. Não deixe a situação calar você, porque a situação não foi ela que morreu na cruz por você. Não foi ela que te deu vida. Aleluia. Hebreus 13, eu falei 13? Amém. 13:5. É porque eu estou errada aqui. Eu tô assim, não é não. É sim, é porque eu tô no lugar errado. Peraí. Vocês me aguardem, me esperem. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Achei, glória a Deus. Aleluia. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. A gente vai ficar depois com a outra parte, mas vamos ler ele todo. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Ele está dizendo nessa tarde para você: jamais ele vai te abandonar. Ele nunca vai te abandonar. Nunca é? Nunca é nunca. Em toda e qualquer situação que você esteja passando, ele sempre vai estar contigo. Aleluia. Em nenhum momento, né? Então, eu vou dizer algo para vocês aqui, lendo, né, algumas partes, só para você entender. Quando ele fala aqui, de maneira alguma, né? De maneira alguma. Então, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, ó, de maneira alguma, em nenhuma vez, em nenhum momento, seja no passado, seja no presente, seja no futuro, sob nenhuma condição te deixarei. Não te deixarei. Aí quando fala aqui, ó, sem, ele nunca, mesmo diante de qualquer situação que você possa estar enfrentando. Então ele diz, sob nenhuma condição te deixarei. E como ele não vai te deixar, ele não vai te deixar sem abrigo, sem amparo, sem atenção, sem proteção, e em todo tempo estará contigo. Então quer dizer, independente de toda e qualquer situação que você esteja enfrentando, ele jamais vai te deixar sozinho. Amém? Então ele nunca vai te desamparar. Então eu quero que você tenha essa convicção nessa tarde, que o Senhor é com você. Sabe, quando nós precisamos reconhecer a presença dele na nossa vida. Porque se eu não reconheço a presença, o que acontece? Ah, eu sei que Deus é bom, Deus é maravilhoso, que Jesus pagou o preço. Aí quando a situação vem, eu começo a dizer, com os olhos naturais: ai, meu Deus, eu estou tão sozinho. Não sei se já passaram, acho que vocês não. Aqui não acontece não, só lá, talvez, não, nem em Minas, vamos pôr em outro lugar, né? Em outro lugar, bem longe daqui, né? Um lugar bem distante. Então, você começa a dizer, olhando com os olhos naturais, porque isso pode acontecer, da gente às vezes se sentir sozinho, falar, não, mesmo que estamos reunidos, mas pode alguém estar aqui nesta noite, ou outra pessoa se sentir sozinho, falar, meu Deus, eu me sinto tão sozinho, já aconteceu comigo, de eu pegar e falar, Senhor, eu estou me sentindo tão sozinha, estou me sentindo tão desamparada, olha a palavra, desamparada, né? E aí eu falava com o Senhor dessa forma. Mas aí depois veio a palavra de Deus para mim, parando para pensar e dizer, mas o Senhor disse que está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então quando eu falo que estou sozinha, eu estou mostrando que eu não reconheço a presença do Senhor, e eu deixo o Senhor triste. Porque ele fala, mas eu não estou dentro de você? Se eu
amigo, eu sou aquele que posso te guiar, eu sou aquele que posso te consolar, eu sou aquele que posso te ensinar, eu sou aquele que posso dirigir os seus passos, te dar as estratégias necessárias para você vencer, e você ainda tem coragem de dizer que está sozinha. Estou parafraseando, amém? Vocês estão entendendo? Então, muitas das vezes é isso que nós fazemos com o Senhor. Ele já pagou o preço, Ele está dentro de nós, o poder de Deus habita dentro de nós, e muitas das vezes estamos falando dessa forma, que estamos sozinhos, que ninguém nos vê. Mas ei, Ele te vê. Deus te vê e te ama tanto que Ele deu o seu único filho para morrer em seu lugar, para te dar vida e abundância, para te trazer alegria, para que você possa ter uma vida abundante diante dele, uma vida de sucesso. E na presença dele, quando nós entendemos que precisamos estar sempre na presença dele, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina, ele não é uma força, como já foi ministrado aqui várias vezes sobre o Espírito Santo. Ele não é uma força, ele não é ele não é um sentimento. O Espírito Santo é uma pessoa divina. E essa pessoa divina que mora dentro de você, você precisa cuidar dessa pessoa, porque é Deus dentro de você. Como você vai, como já foi ministrado aqui, quando uma pessoa vai para sua casa, o que você faz? Você não quer tratar aquela pessoa o melhor possível? Quem aqui gosta de chamar pessoas para sua casa e começar a maltratar as pessoas na sua casa? Você não faz isso, não é verdade? Ao contrário, quando você convida alguém para estar na sua casa, ou alguém fala que vai para sua casa, você faz o quê? Você arruma a casa, você prepara um lanche, né? Se for almoço, você faz aquele almoço gostoso para poder receber aquela pessoa, trata ela bem, porque você tem prazer de receber aquela pessoa. Agora imagina o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, estando dentro de você, fazendo morada dentro de você. E muitas das vezes nós não falamos com Ele, nós não atentamos para essa presença. Precisamos entender que precisamos reconhecer a presença do Espírito Santo dentro de nós. Muitas das vezes estamos saindo para trabalhar, estamos fazendo outras coisas e não estamos lembrando dEle, não estamos nem sequer falando com Ele, nem direção, nem falar pelo menos um bom dia não temos feito. Mas é na presença do Senhor, nessa presença, quando você valoriza essa presença, quando você reconhece essa presença, nessa presença você encontra alegria, você encontra gozo, favor, você encontra direções. Nessa presença você desfruta de refrigério para sua alma. Nessa presença você recebe um consolo do Senhor. Você olha e fala: Senhor, como é bom poder estar na tua presença. Na presença do Senhor não há fracasso. Na presença do Senhor não há falta. Não há falta de suprimento. Mas na presença dele você encontra todas essas coisas: suprimento, favor, resposta, consolo, ajuda. Então precisamos reconhecer essa presença. O Espírito Santo mora dentro de nós. E o Senhor diz na sua palavra que não nos deixariam órfãos. Aleluia! Ele diz aqui em sua palavra, além dele dizer que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, isso está em Mateus 28:20. Aleluia! Ele também fala na sua palavra, glória a Deus, em João capítulo 14, vamos ler lá. Glória a Deus. João capítulo 14. Eu sei, eu não vou falar quá, mas é 14. Pra mim é 14. João 14, 16. Aqui Jesus falando para os discípulos, porque quando Jesus ele veio, então ele veio ensinar, ajudar. Ele levantou, ele era um líder que veio ensinar as pessoas realmente quem era Deus. Ele não veio, ele veio representar Deus aqui na terra. Ele revelou o Pai, como era o Pai,
como era não, como é o Pai. E ali no capítulo 14, 16, ele fala assim, ó, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis. Amém? Aleluia, porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui Jesus estava falando para os discípulos, porque imagina como os discípulos devem ter ficado. Meu Deus, o nosso mestre, ele vai partir, ele vai para o Pai, nós vamos ficar sozinhos, e agora? Como a gente vai fazer? Sem a presença dele, sem ele estar ali nos auxiliando, nos ajudando, parafraseando, amém? Então imagina eles ali, mas o Senhor diz, ei, não vou deixar vocês sozinhos não. Eu vou rogar ao Pai para que ele envie outro Consolador. Então ele disse assim, ó, não vou deixar vocês sozinhos não, de jeito maneira. Ele pegou e disse em sua palavra, eu vou enviar outro, né? Rogarei ao Pai que lhe envie outro Consolador. Esse outro, ele quer dizer, no grego, significa halos. Esse halo significa da mesma espécie, igualinho que nem. Igualzinho a ele, amém? Aleluia! Então, se Jesus estava para nos ensinar, se Jesus estava para nos socorrer, se Jesus estava para nos livrar, para nos curar e para nos ressuscitar, então esse halos, que é o outro igualzinho, como ele rogou ao Pai para enviar o outro que é igualzinho a ele. Então, se Jesus fazia todas essas coisas, então quer dizer que o Espírito Santo habitando dentro de nós, através de nós, poderíamos fazer as mesmas coisas. Então, por que poderíamos fazer? Porque o poder de Deus habitando dentro de nós, ele nos dá as estratégias, nos ensinar como fazer. Porque a palavra de Deus mesmo diz que esses sinais seguirão aqueles que crê. Então, se você crê, se você reconhece a presença do Espírito Santo dentro de você, você sabe que ele é com você, então você fará as obras que ele fez. Ele fala, em meu nome, né, expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocará a mão nos enfermos, eles serão curados. Então, tudo isso Jesus fazia. Ei, eu e você também podemos a mesma coisa, porque Deus está dentro de nós, porque o poder de Deus atua dentro de nós. Aleluia! Ele sempre providencia um escape, ele sempre providencia livramento. Aleluia! Então, se ele está conosco, não vamos temer, não precisamos temer. Então, mesmo que a situação ela venha, não tem como nós dizermos assim, não sentir aquela situação, entende? Não sentir o problema. Às vezes até o diagnóstico negativo, ele chega até você, não tem como você dizer, não, isso não é meu, no sentido, por quê? Porque a fé, ela não nega os fatos, né? Às vezes pode chegar alguma situação com um diagnóstico negativo para você, mas não significa que a última palavra tem que ser do diagnóstico negativo. A última palavra vem de quem? Do Senhor. E na palavra de Deus, a palavra do Senhor diz que Ele, certamente, Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Foi cravada na cruz, Ele levou, passado, já fez, já conquistou, já está feito e ponto final. Se está feito, então você precisa tomar posse dessas verdades. Aleluia! Viver mesmo essas verdades com a plena consciência. E como que eu vou ter mais consciência para poder viver essas verdades? Quando você começa a meditar na palavra de Deus, quando você começa a dar crédito à palavra de Deus, quando você começa a crer nas verdades da palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é viva e é eficaz. Ela é a verdade. Tudo que está escrito nela é a verdade. Então, se você começa a crer nessas verdades, automaticamente essas verdades vão entrar dentro de você, entrar no seu interior,
no seu homem interior, no seu espírito. E quando a situação vier, o que vai sair de você vai ser a palavra de Deus. Então, quando você tem a convicção que tem a presença dele, porque a presença, ela se conquista a cada dia. É igual uma amizade. Você não vai conhecendo a pessoa de um dia para o outro e vai se abrindo totalmente para a pessoa. Você faz isso? Não. Aos poucos aquela pessoa vai te conquistando, você vai conquistando ela, né? É igual um namoro, né? Um namoro, aí você começa primeiro, vai flertando ali, aqui, vai conhecendo melhor a pessoa, até que vocês se tornam mais íntimos. Assim também não é uma amizade. Você começa a conhecer a pessoa, vai falando com ela, vai vendo os pontos positivos, né? Vai vendo aquilo que, olha, eu também gosto disso. Aí você vai vendo pontos em comum, né? Então, que vocês gostam das mesmas coisas. E quando você vê aquela amizade, ela é tão grande que se você for até mesmo ligar para a pessoa, você fica 1 hora no telefone. Se deixar até mais, porque sempre tem assunto. Por causa da intimidade que você tem com a pessoa. Agora imagina você fazendo isso com o Espírito Santo todos os dias. Imagina o que você não pode fazer com ele. A dupla dinâmica, você atuando junto com o Espírito Santo. O que você não pode fazer. O que você não pode conquistar quando você está com ele. Juntamente com ele, o poder de Deus atuando, o Espírito Santo está dentro só esperando. Olha, filho, abre a boca. Filho, abre a boca que eu quero fazer. Abre a boca que eu vou lá e faço. O que você precisa? É de cura? Então receba a cura. É uma porta aberta, então receba. Quando vai pedir portas abertas, pede mesmo, mas porta escancarada para você. Não pede qualquer emprego, não. É os melhores empregos para você. É a melhor empresa para você. Declara que pessoas vão te ligar e você vai poder escolher o melhor para você. Porque você é filho de Deus, porque você reconhece a presença de Deus dentro de você. Porque você sabe que não está sozinho, porque Ele está com você. Ele te dá as estratégias, Ele te ensina. Fala, filho, olha, não, esse não. Filho, não, vem por aqui, ó, faça isso. Quando você pede uma direção e fala, Senhor, eu quero empreender, o que eu devo empreender? Fala com o Senhor, fala com a pessoa dentro de você, fala com o Espírito Santo vai te dar as estratégias. Olha, começa dessa forma. E quando você começa a dar ouvidos, quando você reconhece a presença do Senhor, você começa a prosperar. Você começa a desfrutar de coisas que você não imaginava que ia desfrutar. Mas tudo por causa da presença. Então, por isso que eu quero nessa tarde que você não esqueça que você não está sozinho. O Senhor está com você. Ele quer fazer coisas grandes em você e através de você. Sabe que tem coisas que você está passando. O Senhor quer curar você para você curar outros. Porque na área que você está passando mais dificuldade, é a área que o Senhor vai te dar dupla honra. É a área que Deus vai mais te usar para alcançar vidas e ajudar pessoas. Porque esse é o intuito do Senhor. Ele está contigo. Não temas. Aleluia. Glória a Deus. Você tem a presença diária disponível para sempre. Então não negligencie essa presença. Você sabia que aonde você for, a presença do Senhor vai com você? O Espírito Santo, ele não está só dentro de você, passando um tempinho, não. Ah, eu vou fazer uma visitinha, vou entrar um pouquinho ali no corpo, ali dentro, ali, vou estar ali só um momento. Aí, na hora que eu for para outro lugar, ele sai. Não, aonde você for, ele vai com você. Então, tome cuidado com o que você faz. Tome cuidado com aquilo que você fala. Tome cuidado com aquilo que você assiste. Porque você está assistindo coisas e o Espírito Santo está assistindo junto. Você pode ir para alguns lugares e o Espírito Santo está indo junto. Então tome cuidado. Aleluia. Em Salmos 23, 4 fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então mesmo que a gente ande em lugares tortuosos, né? O vale da sombra da morte, vale da sombra da morte, um lugar horrível. Por mais que você esteja num lugar totalmente que você fala, meu Deus,
eu não consigo sair desse lugar. Mas ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temas, porque o Senhor, Ele é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Não deixe que as situações contrárias, elas venham roubar a sua paz, né? Os diagnósticos negativos, roubar a sua alegria, o medo, roubar a sua confiança em Deus. Porque o reino de Deus, quando você reconhece a presença, por mais que a situação venha até você, mas você fala, não, o Senhor é comigo, eu vou me alegrar, porque eu sei que eu vou passar e eu vou vencer. Aleluia. Ele nos chamou para nós nos alegrarmos e sermos alegres nele. A alegria habita dentro de nós, independente das situações. Tem como, mesmo em meio à guerra, a gente ter paz. Porque a própria paz que excede todo entendimento, ela está dentro de nós. O Senhor está dentro de nós, o Senhor é conosco. Então eu quero deixar bem claro para você nessa tarde, para você não se esquecer dessas verdades. Que Ele é com você. Ele ajuda você, Ele ama você. Por mais que você pode dizer aqui nessa tarde, às vezes pode ter pessoas achando que está sozinho e que você não se sente amado, devido a algumas situações que você possa ter enfrentado na caminhada, ou achar que você não tem capacidade para fazer algumas coisas. Mas ei, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, Ele te capacita e te dá habilidades para você fazer qualquer coisa. Não tem nada que você não possa fazer, porque se você reconhecer a presença, Ele te instrui e te ajuda e te mostra como você deve fazer. Aleluia! Aleluia, não deixe que as palavras que você não pode ou você não consegue minar a sua fé. Tenha fé no Senhor, confia no Senhor. Você pode sim, você pode não no seu braço, mas você pode nele todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Eu ler com vocês o Salmo 139. Eu sempre fico muito da parte do 12 para frente. A gente vai ler agora do 1 ao 10. Porque eu descobri que tem uma pessoa em comum comigo que também ama o Salmo 139. Aleluia. Eu amo o Salmo também 139. Porque todas as vezes que o inimigo às vezes queira colocar coisas na minha cabeça dizendo que eu não sou amado, ou às vezes dizendo que eu não vou conseguir algo, aí eu começo a lembrar e começo a ler o Salmo 139, como eu começo a lembrar do que o Senhor, que Ele me criou de uma forma assombrosamente, que Ele me ama, sabe, que Ele escreveu todos os meus dias antes que eu nascesse. E isso me traz um refrigério tão grande, isso me traz uma alegria tão grande. Eu falo, Senhor, obrigada, porque eu não estou só, porque o Senhor me ama, o Senhor é comigo. Aleluia. Aqui é para mostrar para vocês a presença do Senhor, que independente para onde você vai, Ele está com você. Salmo 139, versículo 1. Eu quero ler com vocês na Bíblia Viva. A versão viva, que eu nem falei, né? Deixa eu ver aqui. Já estou encerrando. Glória a Deus. Do 1 ao 10. Então. O celular aqui abrir. Senhor, Tu examinastes a fundo a minha alma e conhece todas as coisas a meu respeito. Tu sabes o que acontece comigo quando estou descansando ou quando estou caminhando. Tu conheces de longe cada um dos meus pensamentos. Tu examinas cuidadosamente todos os meus passos e observa com atenção o meu sono. Sim, Tu conheces muito bem tudo que eu faço.
Tu sabes tudo que eu vou dizer antes da palavra ser formada em minha boca. Tu estás à minha frente e atrás de mim ao mesmo tempo. Olha aí. E me guias e abençoas com a tua mão. Saber isso é algo tão maravilhoso que eu nem consigo compreender. É impossível fugir do teu espírito. Em um lugar algum conseguirei me esconder de ti, meu Deus. Porque ele não habita dentro, então não tem como se esconder. Se eu subir bem mais alto em direção ao céu, tu estás lá. E se eu quiser descansar no reino dos mortos, lá também te encontrarei. E se eu voar para as partes mais distantes do oceano, como os primeiros raios da manhã, até ali a tua mão dirigirá os meus passos e o teu poder me dará forças para ficar de pé. Aleluia! Então esse versículo, eu queria deixar esses versículos para você ter essa convicção de que não adianta você querer se esconder de Deus, não adianta você achar que você pode ir para qualquer lugar que o Senhor não está te vendo, mas Ele vê você, amém? Aleluia! Glória a Deus! E agora, para encerrar, eu só queria ler para vocês. Eu creio que essa história todo mundo já conhece, mas eu gostaria de compartilhar com vocês. Sonhei que estava caminhando na praia juntamente com Deus e revi, espelhando no céu todos os dias da minha vida. E em cada dia vivido apareciam na areia duas pegadas, as minhas e as dele, do Senhor. No entanto, de quando em quando vi que havia apenas as minhas pegadas. Aí um dia, ele viu que só havia duas pegadas. Antes era 4, né? E agora só havia duas pegadas. E isso precisamente nos dias mais difíceis da minha vida. Então eu perguntei a Deus: Senhor, eu quis viver contigo e tu prometeste ficar sempre comigo. Por que me deixaste sozinho logo nos momentos mais difíceis Por que me deixaste sozinho logo nos momentos mais difíceis? Ao que ele respondeu: meu filho, sabes que eu te amo e que nunca te abandonei. Os dias em que viste só umas pegadas na areia são precisamente aqueles em que eu te levei nos meus braços. Amém? Então eu quero deixar para você essa meditação, para você entender que você jamais estará sozinho. Amém? Vocês foram abençoados. Glória a Deus. E eu gostaria de perguntar nessa tarde, se tem alguém que está aqui e ainda não fez o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, para você desfrutar dessa presença maravilhosa dentro de você, te consolando, te ajudando, te guiando. Eu quero fazer esse convite especial para você nessa tarde. Tem alguém que gostaria, que deseja receber o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém nessa tarde? Se você quiser, ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, por algum motivo se afastou, mas gostaria, está ardendo em seu coração o desejo de voltar para o Senhor. Tem alguém nesta tarde que quer aceitar o Senhor? Aleluia. Todos salvos? Aleluia. Então que Deus continue abençoando vocês, amém? Cada dia mais. Pastor Érico. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você recebeu uma boa palavra? Aleluia. Deus é bom. Amém. Tenha essa convicção de que Ele está contigo o tempo todo. E em todo o tempo Ele é bom. Em todo o tempo Ele tem visto o quanto Ele tem te amado, o quanto Ele tem sido na tua vida.
Então reconhece essa presença, reconhece esse Deus que habita dentro de você e está contigo em toda e qualquer situação. Amém? Não negligencie aquilo que Ele já depositou na tua vida, a sua própria vida, o seu Espírito habitando dentro de você. Amém? Aleluia. Nós vamos dar início à celebração da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Os diáconos já podem se posicionar. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. E ele diz: porque eu recebi do Senhor, estou lendo na versão ARA, revista atualizada, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo, do sangue do Senhor. Amém? Vamos parar até aqui. Então ele diz, olha, que Paulo recebeu instruções do Senhor acerca da ceia. Paulo não estava presente na última ceia, na última Páscoa, onde Jesus ceiou com seus discípulos, mas ele recebeu do Senhor, pelo Espírito, toda a celebração da ceia, todo o significado da ceia. E Paulo já havia ensinado aquele povo de Coríntios, aquele povo andava nos dons, aquele povo, ele tinha manifestações dos dons do Espírito, mas eles estavam não discernindo o corpo, eles não estavam discernindo bem a celebração da ceia, o que a Santa Ceia simbolizava. Porque se você olhar versículos antes, ele vai falar, olha, quando vocês se reúnem para celebrar a Santa Ceia do Senhor, pode ser qualquer coisa que vocês estejam celebrando, menos a ceia do Senhor. Por quê? Porque ceia, ela é partilha, ela é considerar o outro como igualdade, como a si mesmo. E aquele momento eles estavam trazendo, aqueles que tinham muito, traziam muito, eles comiam muito, mas aqueles que tinham pouco, traziam pouco, comiam pouco, outros não tinham nada, e eles não levavam nada e não comiam nada. Então isso não era corpo de Cristo, isso não era partilha. Ele está dizendo, vocês têm que se comportar como crentes. Vocês podem estar celebrando qualquer outra coisa, menos a ceia do Senhor. Porque a Santa Ceia do Senhor significa corpo compartilhado, da mesma forma, da mesma medida, porque todos nós temos o mesmo preço, fomos comprados pelo mesmo preço do Senhor. Jesus, ele derramou o seu sangue não mais para uns nem menos para outros, pelo contrário, ele derramou a mesma medida, o mesmo valor para cada um de nós, e por isso nós celebramos essa redenção. Há uma festa no céu quando nós celebramos isso, porque nós entendemos que nós não pertencemos a nós mesmos, mas por causa desse preço que foi pago pela nossa vida, nós pertencemos ao Senhor. Sabe que toda a humanidade ela foi comprada, mas Deus, ele é tão bom, ele é tão bom que dá a oportunidade do homem de escolher a quem ele quer servir. Deus, ele tem o direito na vida de todo ser humano, mas ele deixa à disposição da pessoa o livre-arbítrio para escolher o caminho que quer seguir, para escolher o dono a quem ele quer servir. Amém? Aleluia. Eu quero que você estenda a sua mão para nós orarmos por esses elementos. E Pai, em nome de Jesus, nós queremos adorar o Teu nome através dessa oração, Senhor Deus, colocando a Tua presença, esses elementos, esse pão e esse cálice, Senhor Deus, representa o Teu corpo, representa o Teu sangue, Pai.
que foi derramado, Senhor Deus, pelas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque tudo aquilo que o Senhor sofreu foi para que nós não viéssemos a sofrer. Todo o teu sofrimento, tudo aquilo que você foi humilhado, Pai, foi para que nós não passássemos por humilhação. E se tem algo que nós devemos sofrer, é por amor ao teu nome, Pai. Por isso nós reconhecemos e consagramos esses elementos para esta finalidade, Pai. Nós consagramos para este fim, em nome de Jesus. Amém? Então você pode receber o cálice, o pão. E como a gente fala aqui sempre, se você é um novo convertido, você tem direito a cear juntamente conosco, porque você já tem direito aos céus, você já tem direito ao reino. Então, se você tem direito ao reino, você também pode ter direito à Santa Ceia. Amém? Porque a Santa Ceia, ela não é mais valiosa do que o Senhor da ceia. Amém? Então você pode cear juntamente conosco. Se você faz parte de outra igreja, você pode cear. Se você é nascido de novo, porque não é a Santa Ceia da Igreja Verbo da Vida, mas é a Santa Ceia do Senhor, onde celebramos o corpo de Cristo e a unidade neste corpo. Amém? Amém? Então você fica de pé. Quero te agradecer pela tua presença neste lugar, nesta tarde. Eu oro a Deus e meu desejo é que você tenha sido abençoado com essa palavra e essa consciência de que você não está só. Amém? Independente que você esteja num lugar isolado, mas você não está sozinho. Nunca, jamais, never. Amém? Então, Pai, nós te agradecemos por essa tarde, Pai, por essa noite já, Senhor, porque o Senhor tem ministrado no nosso coração e tem nos acrescentado mais e mais, Senhor. Temos nos enchido do Teu Espírito, temos sido alimentados, Pai amado, por esse banquete que vem diretamente do céu para o nosso espírito. E nós queremos te agradecer, Pai, porque nós estamos sendo nutridos, Pai amado, dia após dia, Pai, para que nós possamos ser fortalecidos pela força do Seu poder, Pai. Por isso nós agradecemos a cada um aqui presente, a cada família aqui representada, que eles possam ir em paz, Senhor Deus, aqueles que vão permanecer para o próximo culto, que também recebam, Pai amado, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós assim te louvamos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vai na paz, Deus te abençoe. Fala com teu irmão.